O universo, com seus bilhões de anos de existência, continua a nos surpreender com sua incrível complexidade e mistérios profundos. Cientistas e astrônomos têm se dedicado incansavelmente a decifrar os segredos do cosmos, e o telescópio espacial James Webb emergiu como uma ferramenta notável nessa busca pelo entendimento do universo. Recentemente, uma estrela capturada por este telescópio desafiou nossas concepções sobre a idade do próprio universo. Sua misteriosa natureza levanta questões intrigantes sobre a cronologia do cosmos, sugerindo que talvez ele seja mais antigo do que imaginávamos. Esta descoberta empolgante nos leva a uma exploração fascinante sobre as fronteiras da astronomia e as perspectivas do nosso entendimento sobre a vastidão do espaço e do tempo. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. As descobertas do telescópio espacial James Webb de galáxias altamente evoluídas, apenas 325 milhões de anos após a ocorrência do Big Bang, levaram um cosmólogo a uma nova teoria radical. O universo é muito mais antigo do que pensamos. As estimativas atuais situam o Big Bang a 13,8 mil milhões de anos, mas o professor adjunto da Universidade de Ottawa, Rajendra Gupta, calculou que tem, de fato, 26,7 mil milhões de anos, quase o dobro da idade do modelo atualmente aceito. Mas os especialistas alertam-nos para sermos cautelosos. Afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias, diz um cosmólogo. Adivinhação. Adivinhar a idade das coisas é difícil na melhor das hipóteses. Os anéis das árvores podem dizer a idade das árvores que cresceram em climas temperados. A análise de radioisótopos pode fornecer uma imagem relativamente precisa da idade de certos fósseis ou rochas na Terra. Mas determinar a idade do universo é uma questão completamente diferente. Então, como é que os cosmólogos calcularam a idade do universo em 13,8 mil milhões de anos? Nossas melhores estimativas para a idade do universo são baseadas em observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, e medições da expansão do universo por meio da lei de Hubble, disse o Dr. Michael Cowley, da Universidade de Tecnologia de Queensland. CMB é uma radiação relíquia do Big Bang que remonta a apenas 300 mil anos após o nascimento do universo. Ela permeia o universo e é a radiação observável mais antiga no cosmos. Cowley explica que um complicado processo de análise das flutuações de temperatura na CMB permite aos cosmólogos determinar a idade do universo. Já a lei de Hubble, explica Cowley, foi estabelecida pelo astrônomo Edwin Hubble na década de 1920 e relaciona as distâncias e velocidades das galáxias e ajuda a determinar a taxa de expansão do universo, chamada constante de Hubble. Assim, ao extrapolar esta expansão para trás, os pesquisadores podem estimar a época do Big Bang. Fótons cansados. O novo modelo de Gupta, descrito num artigo publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, tem uma abordagem completamente diferente. Uma teoria conhecida como luz cansada, sugerida pela primeira vez pelo físico Fritz Zwicky em 1929, é empregada para explicar o desvio para o vermelho dos fótons de galáxias distantes. Na cosmologia atual, o desvio para o vermelho é o alongamento dos fótons causado pela expansão do universo, semelhante à experiência que temos quando a sirene de uma ambulância diminui de tom ao se afastar do ouvinte. A teoria da luz cansada sugere que os fótons perdem gradualmente energia ao longo de distâncias cósmicas. Embora entre em conflito com as observações, Gupta diz que, ao permitir que esta teoria coexista com o universo em expansão, torna-se possível reinterpretar o desvio para o vermelho como um fenômeno híbrido, e não puramente devido à expansão.
Será isso um problema galáctico ou não? A existência de galáxias nos primeiros milhões de anos do universo é por vezes referida como o problema impossível das primeiras galáxias. No entanto, Gupta introduz novas constantes físicas que mudam ao longo do tempo, estendendo a existência das primeiras galáxias no universo desde as primeiras centenas de milhões de anos do cosmos até vários milhares de milhões de anos, ajudando-o a concluir que o universo pode realmente ter quase 28 mil milhões de anos. Cowley diz que as estimativas da idade do universo são desafiadas pela física e pela observação, e que a nossa compreensão atual do universo sugere que as galáxias levam tempo a desenvolver-se, acumulando estrelas e construindo estruturas através de vários processos. No entanto, novas observações com telescópios de última geração, como o James Webb, revelaram galáxias maduras numa época em que o universo era relativamente jovem. A sua existência desafia a nossa compreensão atual de como as galáxias se formam e evoluem ao longo do tempo cósmico. Uma explicação muito mais simples para a existência destas galáxias pode ser simplesmente que não compreendemos completamente a evolução galáctica no universo primitivo. Impossível é forte demais. Temos perguntas sem resposta sobre como as galáxias poderiam ter se formado, desde que as observamos nas observações do James Webb, mas nada sobre a situação é impossível, diz o Dr. Luke Barnes, da Western Sydney University, que acredita que Gupta provavelmente está errado. A professora Tamara Davis, da Universidade de Queensland, concorda, dizendo que houve uma explosão inicial de entusiasmo ao ver tantas galáxias primitivas do James Webb, que é exatamente o que esperavam que o James Webb visse, mas que é um pouco confuso saber como exatamente essas estruturas se formam. Cosmólogos ainda não convencidos. Os especialistas não acreditam que a teoria de Gupta vá causar uma mudança de paradigma na cosmologia tão cedo. Nosso modelo atual do Big Bang e da expansão do universo é apoiado por uma riqueza de evidências observacionais e explicou vários fenômenos cosmológicos. Para que esta nova pesquisa ganhe força, acredito que seriam necessárias mais pesquisas e desenvolvimentos teóricos, diz Cowley. Contudo, Tamara Davis salienta que o modelo padrão de cosmologia, que afirma que o Big Bang ocorreu há cerca de 13,8 mil milhões de anos, utilizou medições através de uma combinação de um monte de sondas diferentes. Isso inclui a análise de dados de supernovas, distribuição de galáxias e medição da expansão do universo. Por outro lado, o artigo de Gupta considera apenas dados de supernovas, o que hoje em dia é realmente proibido. Ou seja, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Você tem que testá-lo e testá-lo de maneiras diferentes. Assim, recentemente, embora a nova teoria de Gupta tenha recebido muita atenção na mídia, os cosmólogos atribuem isso a um exagero irresponsável e questionam a ciência por trás do artigo. Além disso, apontam que há um conjunto básico de observações cosmológicas que qualquer candidato ao título de Big Bang precisa explicar. É assim que uma nova teoria compra o seu bilhete. Resolver um novo quebra-cabeça não conta muito se não sabemos se ele pode explicar os dados estabelecidos. Galáxias antigas e estranhas encontradas. Os cientistas ficaram perplexos com as imagens de algumas das primeiras galáxias do universo, quando pareciam ser muito maiores e mais brilhantes do que o esperado, até agora. Imagens destas 6 galáxias antigas obtidas pelo telescópio espacial James Webb revelaram que as galáxias eram demasiadamente grandes e maduras para a sua idade. São bananas. Você simplesmente não espera que o universo primitivo seja capaz de se organizar tão rapidamente. Essas galáxias não deveriam ter tido tempo de se formar, disse Erica Nelson, professora assistente de astrofísica na Universidade do Colorado Boulder e coautora do artigo de pesquisa publicado na revista Nature, anunciando a descoberta, em um comunicado. Descobriu-se que as galáxias tinham aproximadamente o mesmo tamanho da nossa Via Láctea, que contém cerca de 100 milhões de estrelas, mas existiram apenas entre 500 milhões e 700 milhões de anos após o Big Bang. De acordo com as teorias atuais sobre a formação do universo, não há tempo suficiente para as galáxias crescerem até este tamanho.
A descoberta destas galáxias foi uma grande surpresa, porque eram substancialmente mais brilhantes do que o previsto, disse Claude-André Faucher-Giguère, professor associado de Física e Astronomia na Faculdade de Artes e Ciências Weinberg da Northwestern University e coautor do estudo em um comunicado. Normalmente uma galáxia é brilhante porque é grande, mas como essas galáxias se formaram no amanhecer cósmico, não passou tempo suficiente desde o Big Bang. Como essas galáxias massivas puderam se reunir tão rapidamente? Nossas simulações mostram que as galáxias não têm problemas em formar esse brilho pela alvorada cósmica, disse Faucher-Giguère, que também é membro do Centro de Exploração e Pesquisa Interdisciplinar em Astrofísica, CIERA. No entanto, as galáxias são, na verdade, menores do que se supunha inicialmente, de acordo com uma nova pesquisa publicada na revista online Astrophysical Journal Letters. Eles só pareciam tão grandes porque são incomumente brilhantes como resultado de algo chamado formação de estrelas em explosão. E essa formação de estrelas em explosão ocorre quando todas as estrelas de uma galáxia se formam ao mesmo tempo, criando um período de imenso brilho, seguido por uma calmaria. Os pesquisadores afirmam que a formação de estrelas em explosão é especialmente comum em galáxias de baixa massa, e os detalhes da razão pela qual isto acontece ainda são objeto de investigação em curso. Mas o que eles pensam que acontece é que se forma uma explosão de estrelas, e alguns milhões de anos mais tarde, essas estrelas explodem como supernovas. O gás é expelido e depois cai de volta para dentro para formar novas estrelas, conduzindo o ciclo de formação estelar. Mas quando as galáxias ficam massivas o suficiente, elas têm uma gravidade muito mais forte. Assim, quando as supernovas explodem, não são suficientemente fortes para expelir gás do sistema, e a gravidade mantém a galáxia unida, colocando-a num estado estacionário. A maior parte da luz de uma galáxia vem das estrelas mais massivas. Como as estrelas mais massivas queimam a uma velocidade mais elevada, têm uma vida mais curta, consomem rapidamente o seu combustível em reações nucleares. Portanto, o brilho de uma galáxia está mais diretamente relacionado com quantas estrelas ela formou nos últimos milhões de anos do que a massa da galáxia como um todo. Portanto, estas primeiras galáxias inicialmente pareciam maiores do que eram, como resultado de uma formação estelar inesperadamente brilhante e com explosões. Isto significa que a sua existência durante o amanhecer cósmico, um período entre 100 milhões de anos e 1 milhão de anos após o Big Bang, durante o qual as estrelas e galáxias se formaram pela primeira vez, não é implausível sob as leis da física. Os cientistas podem ver tão longe no passado devido à imensa distância destas galáxias da Terra. Como a luz viaja a uma velocidade máxima, os objetos a milhares de milhões de anos-luz de distância aparecem-nos como eram há milhares de milhões de anos atrás. O James Webb nos trouxe muito conhecimento sobre o amanhecer cósmico. Antes do James Webb, a maior parte do nosso conhecimento sobre o universo primitivo era especulação baseada em dados de pouquíssimas fontes. Com o enorme aumento no poder de observação, podemos ver detalhes físicos sobre as galáxias e usar essas evidências observacionais sólidas para estudar a física, para entender o que está acontecendo, disse Guochao Sun, coautor do artigo no comunicado. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que de fato o universo pode ter o dobro da sua idade especulada? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.